pouco na palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de que a gente refletisse em algumas coisas novamente. Eu gosto de trazer reflexões iniciais aí, e aí nós estamos iniciando uma semana. Domingo, uma semana passou, começamos uma nova semana, e essa semana se inicia, e aí a gente tem que organizar ela, né? Tem uma semana que parece até um feriado na terça, eu acho, né? Tem um feriado aí na terça, eu não sabia não, mas feriado a gente não nega, né? A gente agradece a Deus e vamos que vamos. E aí a gente começa a organizar as coisas. Que grupo que você se encaixa? Quando a gente fala em termos de planejamento, organização e prioridades. Talvez você se encaixe naqueles cara bem organizado, que tem planilhas, que lista todas as atividades. Ó, segundo, eu preciso ir no mercado, eu preciso passar na farmácia, eu preciso fazer o pagamento da conta de energia. Coloca tudo aquilo que é mais importante primeiro, classifica as atividades, o que é urgente e importante, o que é urgente, o que não é nem urgente nem importante eu deixo por último. Aquele cara organizado, chega a ser às vezes até chato de tão organizado. Mas às vezes você se classifica nesse povo aí. Ou talvez você já é aquele pessoal mais moderno, pessoal do aplicativo. Tem aplicativo para tudo. Eu vou fazer a compra de uma pizza lá no Júlio. Deixa eu ver se minha finanças autoriza isso. Vai lá, pega o aplicativo, vê saldo do banco. Tem R$58, é o preço da pizza, então está autorizado. Compra a pizza. Aí ele vai verificar alguma agenda, ele vai lá colocar, ele vai conversar com um amigo, com o vizinho. Ele coloca na agenda. Não, tem que conversar com meu amigo, meu vizinho, eu coloco na agenda lá. Tem gente que usa aplicativo até para beber água, irmãos. Coloca lá, cada 20 minutos despertar para colocar e tomar um copo de 200 ml. Ele nunca toma, mas desperta em 20 minutos. Mas tem esse pessoal que é organizado assim também. Tem aqueles que é parecido com Zeca Pagodinho, dizem aí, né? Que deixa a vida levar. Para que organizar isso? Para que eu vou me preocupar que o dia de amanhã é bíblico? Cada dia o seu mal. Deixa dia vir, outro dia vir, mas não organiza e não planeja nada. E tem um grupo também que são os procrastinadores, né? Esse grupo aqui eu me identifico bastante. Sabe o que tem que fazer, tem noção que é importante, mas deixa para a última hora. Não faz na hora certa, só faz quando o negócio está estourando, está virando uma bomba lá. Esse grupo normalmente é mais masculino. É um grupo que os homens se identificam muito, assim, de procrastinar, deixar para a última hora. Quando vai virar uma bomba e explodir, aí ele vai lá e resolve. Mas aí cada um pode se identificar com o grupo. Eu confesso que eu fico mais entre o grupo 3 e 4. O Zeca Pagodinho e o procrastinador. Mas eu tenho orado para que Deus trabalhe na minha vida, porque objetivos são importantes. Organização é importante. Ter metas são importantes. E aí a gente tem algumas maneiras de se aperfeiçoar nisso. A palavra de Deus, elas nos instruem referente a isso. A objetivos, prioridades, como fazer as coisas. E nós vamos meditar. Eu tenho a palavra de Deus na qual eu medito. E tenho minha esposa, que sempre está disposta a me melhorar, dando feedbacks contínuos de como melhorar, de como ser um homem melhor a cada dia. Então, nós vamos melhorando, vamos crescendo. Mas é importante ter objetivos. E hoje nós vamos ler o livro de Ageu. Talvez não é muito conhecido, talvez alguém nem nunca leu. Talvez alguém está perguntando, fica na Bíblia? Fica na Bíblia, irmãos. Então nós vamos ler o capítulo 1 de Ageu. Ageu fica ali, você vai em Mateus, que é fácil de achar, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. E aí você volta a Malaquias, volta a Zacarias, e aí você vai chegar no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, que tem um conteúdo riquíssimo sobre prioridades, sobre organização, sobre não ter distrações. E aí nós vamos ler o capítulo 1 completo, e aí depois nós vamos meditar e expor os versículos dentro do capítulo 1. Vamos ler a Bíblia com toda a reverência, o capítulo 1, do versículo 1 ao 15. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso o tempo de vocês morarem nas casas de fino acabamento
enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe seu salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos estão te levando. Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu se reteve, o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o seu povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, por essa noite. Te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, que é poderosa, que penetra, que transforma vidas. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha encontrar corações, ó Deus, fértil para plantar a tua palavra, que ela possa dar fruto no tempo certo, ó Deus. Que venhamos sair daqui fortificados pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, é importante nós entendermos um pouco do contexto histórico da mensagem, para que nós possamos aprofundar nela em seguida. Aqui, quando nós olhamos o profeta Ageu, a gente vê ele localizado como um profeta chamado profeta pós-exílio. O que significa isso na prática, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho na história. A gente vai lá para Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Acho que a gente pode ir um pouco mais para frente e começar em Reis, né? Lá em Samuel, Reis. Então nós temos em Samuel o levantamento dos primeiros reis ali, né? Nós vemos ali consagrando Saul. Aí Saul é consagrado. Tem aqueles probleminhas que nós não vamos entrar, que não é o tema da nossa ministração hoje. E aí é levantado Davi. Davi ele é um grande rei de Israel, né? Reconhecido pelo povo de Israel como um rei. O que Davi fez de grande assim que marcou? Ele conseguiu unir as 12 tribos, né? Ele fez daquilo que era um pouco espalhado, ele conseguiu fazer uma grande nação. E ali ele lutou contra os filisteus, né? Ele fez ali grandes feitos de vitória. E ali ele teve seu nome estabelecido. Em seguida de Davi, nós temos Salomão. Salomão ele vem seguindo a trajetória do seu pai, mas um reinado mais de paz estabelecido, um reinado mais político. Aquele reinado que ele tinha alianças com os governadores, com os reis das localidades vizinhas ali, né? Porém, quando Salomão ele morre, tem um problema. Temos ali a divisão dos reinos, que ficou conhecido como alguns conhecem já, o que é chamado o Reino do Norte e o Reino do Sul. Sendo que o Reino do Norte ficou com 10 tribos ali, né? Ficou com a maior parte das tribos. E ela ficou com uma pessoa chamada Jeroboão, que ele era líder do exército ali de Salomão. O Roboão, que era filho de Salomão, ficou com a parte de baixo ali, a parte sul, com a tribo de Benjamim e de Judá. E aí, essa divisão, ela nunca mais voltou a ser a mesma. O reino ficou dividido por toda a história. E aí nós vemos na Bíblia ali profetas sendo erguidos, né? Tanto para o norte, Eliseu, Elias, ali a gente vê pregações ali, a gente vê ali exortações, a gente vê os reis sendo exortados porque não faziam aquilo que Deus queria. Mas o reino do norte é destruído. O reino do norte, os assírios vêm e destroem o reino do norte. De uma forma brutal, de uma forma de extermínio, e acaba com o reino do norte. Mas o reino do sul consegue viver mais um pouquinho ali, porque tinha alguns reis que faziam a vontade de Deus, outros que não faziam a vontade de Deus. Uns faziam a vontade de Deus, outros não faziam. Até que chega ali os profetas e falam, ó, é chegada a hora,
profeta Jeremias com muito choro, com muito lamento, falando que ali o povo seria levado cativo. E cai também o Reino do Sul. E é levado ali pela Babilônia, né? E aí nós vemos ali o período de exílio, que é onde o povo de Judá, ele é tirado da sua terra. Eles estavam na sua terra, foi invadido, dominado. Diferente do que os assírios fizeram com o Reino do Norte, de extermínio, eles são levados uma parte para a Babilônia. E aí eles ficam na Babilônia no que nós chamamos de exílio. Após alguns anos, 80 anos, começam a voltar. O reinado babilônico já não é tão forte. Os persas começam a pegar o seu papel principal na situação. E eles começam a governar de um modo diferente. Ele fala, deixa cada um cultuar seu Deus. Não vamos entrar nessa briga, não. Essa briga não. Vamos deixar eles voltar para a casa deles. E aí surge Neemias, surge Esdras e surgem alguns profetas. Ageu é desse contexto. Ageu é o contexto de um profeta que viveu no exílio, provavelmente sua vida quase que toda, e no final da sua vida, ele vai até Judá, Jerusalém, e profetiza aquele povo. E aí ele profetiza em que cenário, irmãos? Como que está o cenário ali que a gente leu? Ele profetiza num cenário de destruição. Lembrando que os babilônicos vieram, destruíram tudo, ele chega depois disso, está destruído. Ele veio um pouco depois de Neemias ali, então os muros já tem, pelo menos, a casa está murada, mas ainda está destruída. E ele chega nesse cenário de destruição, a nação está fraca, e ele chega com uma mensagem da parte de Deus. E cá para nós, irmãos, realmente é difícil quando a gente vê um cenário de tragédia, de destruição, uma retomada, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, recentemente, alguns meses atrás aí, né? Ficou debaixo de água, muitas famílias destruídas, e mesmo com toda a tecnologia, caminhões e caminhões chegando lá de doação, muita gente se mobilizando, pessoas dando até golpe para poder aproveitar da bondade dos outros, a terra não está reconstruída. Eles não conseguiram ainda restabelecer. Mesmo com tudo isso, imagine 520 anos antes de Cristo. A missão não era fácil daquelas pessoas. Era uma terra difícil. Ou nós vemos também ali, que a gente vê muito na reportagem ali no Oriente Médio, ali quando a gente olha ali para a questão ali da Europa, próximo da Ásia, a gente vê a Ucrânia, a Rússia, a gente vê no Oriente Médio Gaza, a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê aquele semblante das pessoas tristes, aqueles cenários de guerra, de destruição, hospitais sendo destruídos, aqueles lugares lá onde eles consideram que é zona de alimentação, de energia, sendo bombardeado para que recursos básicos faltem para as pessoas, e aquele cenário de destruição. Como retomar nesse meio? Como ter fé? Como acreditar? E como seguir em frente nesse meio? Imagine o nosso dia a dia, após uma destruição dessa, você no conforto do seu lar, e alguém fala, ó, pode ir lá em Gaza, lá, ó, para reconstruir ali alguma coisa. É difícil. Você já começa a pensar, mas não tem nem energia, não tem comida para eles que estão lá. Como que eu vou colaborar com alguma coisa nesse sentido? Então, realmente, quando o Ageu chega nesse cenário, não é um cenário fácil, mas é uma mensagem de Deus. Isso extrapolando para nações, mas na nossa vida, às vezes, nós temos nossas tragédias individuais, né? Nós temos nossas crises individuais que nos abalam, que mudam nossa vida. Às vezes, a perda de um familiar. Nós temos muita proximidade, talvez com uma mãe, com um pai, com um irmão. E aquela pessoa é recolhida pelo Senhor, nós ficamos destruídos. Como recomeçar? Ou talvez o emprego, eu trabalho na mesma empresa há 16 anos. 16 anos que eu acordo, vou para o mesmo lugar, mesma empresa, né? Lugares foram diferentes, mas a mesma empresa. Trabalho lá, sei como funciona, sou mestre em fazer farofa, mas pode vir faltar o emprego. Posso ser desligado a qualquer momento. E como que vai ser? Recolocação, já velho, sem cabelo. Como que vai arrumar um emprego? Como que vai ter gás para fazer isso? E aí o nosso mundo desaba novamente.
Ou talvez crises familiares. Nossa família toda bonitinha, os filhos pequenos, você tem um domínio maior por eles, né? Você consegue orientar, se ele não obedece, você tem o poder do chinelo, você consegue conduzir as coisas de uma maneira, mas eles crescem. E aí questionam, alguns se rebelam, outros buscam na amizade, droga, álcool, esquecem das coisas do Senhor. Como redirecionar no momento de destruição assim? E hoje, no século 21, a crise da ansiedade, todo mundo ansioso, todo mundo com a cabeça lá. Ó, eu estou falando aqui, já tem gente na quinta, na sexta, já no outro mês, já está planejando o Natal, se vai ser na casa da mãe ou da sogra. Está ansioso, está com a cabeça lá na frente, está distorcendo. Ou talvez preso numa depressão que não conseguiu largar seu passado. Preso numa maneira, numa alguma coisa que não se fechou em algum ciclo que transforma e oprime aquela pessoa. Como reconstruir? Como saber qual a prioridade de Deus em nossas vidas em meio ao caos? Em meio à destruição, em meio a perdas, em meio ao improvável e ao difícil. E aí o profeta Ageu chega e fala assim, ó, você precisa conhecer seus objetivos. Versículo 2. Versículo 2 do capítulo 1 diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstrução da casa do Senhor. Então, eles tomaram uma conclusão lá e afirmavam, não chegou o tempo da reconstrução da casa do Senhor. Sendo que Deus, ele, na sua infinita misericórdia, quando ele levanta o domínio dos persas e libera eles voltarem, com dois objetivos, reconstrução da cidade e reconstrução do templo. Mas eles definiram, não é momento para isso, está muito difícil, está complicado. Perderam o objetivo que deveria estar na mente. Desconectaram com aquilo que Deus desenhou. Tem um livro que eu li e estou relendo novamente, que é 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. É do Stephen Covey. Ele é um livro que já não é tão moderno, já é mais antigo já. Antigamente tinha 7 hábitos para isso, 7 hábitos para aquilo, 7 hábitos para criar, tinha 7 para tudo, né? Número da perfeição, 7, mas traz ali seus pontos. O segundo hábito que ele trabalha é ter um objetivo em mente. Se você quer ser eficaz em alguma coisa, você não pode perder o objetivo que está na mente ali, ó. Você tem que estar claro para você. Tem que estar colado na sua parede. Tem que estar fácil de você relembrar todo dia. Qual que é o meu objetivo? Reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Porque senão o dia a dia, a correria, vai fazer a gente esquecer. Senão o objetivo da nossa mente ela vai ser coberta por alguma outra coisa que vai ocupar o espaço. Então, esse autor ele fala muito disso. Ele fala que o primeiro hábito é você ser proativo, ter sempre querer fazer alguma coisa, mas o segundo é ter esse objetivo em mente. Ah, eu quero ser isso. Tenha isso em mente, foque nisso. Então, o objetivo desses irmãos que estavam lá chegando ali em Judá para a reconstrução era reconstruir os muros da cidade e reconstruir o templo. E qual objetivo Deus colocou na sua mão, irmão? Qual objetivo Deus tem dado na mão de cada um aqui? Qual objetivo Deus deu na mão do Ricardo? Existem aqueles objetivos que nós podemos chamar de objetivo geral. Todo mundo tem ele. Vou dar um exemplo. Você que é pai ou esposo, é seu objetivo instruir seu filho nas leis do Senhor. Não é da igreja, não é dos 3 palavrinhas, não é do Superbook, que são programas legais, mas não é deles, não é da televisão. É do seu pai. É sentar, em Deuteronômio capítulo 6, no chamar, ele fala em inculcar isso na cabeça. Em Provérbios, ensina teu filho para que ele não desvie quando crescer. Nós vemos a instrução clara aqui, é obrigação e objetivo do seu pai. Não pode perder isso em mente. Não pode terceirizar, tem que estar claro, objetivo geral.
Mas você é casado, tem sua esposa. Então tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, Paulo instruindo. Ah, mas você não conhece a minha esposa. Irmão, você não conhece a minha. Então, tem que amar. É uma bênção, minha esposa, viu? Ela depois vai me matar. Então, irmãos, tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se necessário, dando a vida por ela. É bíblico. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do que eu estou falando, mas é a palavra do Senhor. É o apóstolo Paulo. Aí é mais difícil falar que não gostou, né? Então, irmãos, temos que amar nossas esposas. E as esposas, que é mãe, tem que criar os filhos com sabedoria. Tem que tratar os filhos com sabedoria. Tem que cuidar do esposo. O esposo, às vezes, auxiliá-lo, né? O esposo, às vezes, tem a semana difícil. As esposas, hoje em dia, também, muitas trabalham, né? A gente está num período mais diferente. Mas o esposo, a maioria dos homens, a linguagem de amor dos homens é palavra de afirmação, né? Normalmente, o homem gosta de palavra de afirmação. Gosta de ser, nossa, como você é bom, como você faz bem isso, faz bem aquilo. O homem gosta disso. E aí, o cara trabalha a semana inteira, só toma esporro do chefe, chega à tarde, porque ele é o procrastinador que a gente começou lá, a mulher vai e relembra ele que é um procrastinador. E aí, ele fica mais chateado. Não que não temos que tratar essas coisas, mas a mulher tem que ser sábia, tem que saber o momento, tem que usar a instrução do Senhor, tem que falar com amor, não com acusação. Então, são objetivos geral. Para você que é filho, jovem, mora com os pais ainda, tem que honrar seu pai e sua mãe. E honrar pai e mãe não quer dizer eu fui à igreja domingo, eu sou um cara do bem, se a polícia me parar aqui na frente, eu não tenho nada de errado. Não é sobre isso honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é realizar as tarefas que ele confiou a você, mesmo que ele não esteja vendo. Então, seu pai e sua mãe te orientou, ó, eu não quero você com companhias que sejam assim, assim e assim. Mas meu pai e minha mãe não estão vendo. Então eu vou lá e faço isso. A sua rotina é essa, essa e essa. Eu preciso que o lixo seja recolhido, que você faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Fica deitado, acorda 3 horas da tarde, não tem compromisso. Isso não é honrar pai e mãe. Isso é muito diferente disso. O pai e a mãe dão a instrução, ó, namorar tem que ser na fase correta e com objetivos muito claros. Tem que namorar para casar. Aí vai lá com 10 anos quer arrumar namorado. 11 anos está com cartinha no caderno. Temos problemas, irmãos. Mas nós temos que ter os objetivos definidos. Esse é um objetivo comum para as crianças, para os jovens, honrar pai e mães. Mas nós temos também aquilo que nós podemos chamar de objetivos que são comuns. Como foi a reconstrução do templo. Como foi a questão de fazer os muros que Neemias liderou. E é nosso objetivo, irmãos, servir a esse Cristo. Isso é comum. Em Marcos capítulo 14, depois de uma discussão ali, quem era o maior, como que eu faço para sentar à sua direita, à sua esquerda, Jesus fala assim para eles, eu vim para servir o mundo e dar a minha vida em favor a eles. Se Jesus serviu, eu vou ficar parado? A grande comissão, vai, prega o evangelho, todo aquele que crê, e assim os irmãos já conhecem o restante. E aí nós viemos e só queremos receber. Passamos de ter um objetivo e começamos a dar objetivo para Deus. Em vez de termos um objetivo muito claro, estampado de o que fazer, nós começamos a dar objetivo para Deus. Deus, nesse ano eu gostaria de um carro. Deus abre as portas. Nada errado, irmão, de ter carro. Que Deus prospere cada um aqui, que os irmãos tenham 2 carros, 3. Mas não é sobre isso. É sobre objetivo, prioridade, construção de muro, refazer o templo. E aí você pega e fala assim, Deus, eu preciso de uma casa. Eu preciso disso. E ao invés de ter um objetivo claro, escrito, começamos a passar objetivos para Deus. Começamos a dar objetivos para Deus. Deus, você tem esse objetivo aqui, ó, faz isso por mim. E qual o seu objetivo, irmão, nessa
grande seara que estamos aqui como igreja. Talvez você foi chamado para adorar a Deus, ser o profeta. Deus está levantando o profeta, sacudindo esse povo. Talvez Deus está fazendo isso. Talvez Deus quer que você fique na recepção de uma igreja. Talvez Deus quer que você é aquele cara acolhedor que abra a porta das suas casas para o culto no lar. Porque seu chamado é um chamado acolhedor, daquele cara que cativa a vizinhança, que consegue fazer isso de uma forma natural. O Tom deu um exemplo hoje disso. Talvez seu chamado seja servir esses seus vizinhos. Você precisa varrer a calçada dele, abrir uma porta ali com a questão de educação, simpatia. Vimos hoje cedo isso também. Abrir uma porta da evangelização. Talvez o seu ministério seja o ministério do Moura. Faz tudo. Se tiver comida, então, aí ele dobra ainda a taxa. Ele limpa a igreja, se tiver que fazer entrega, ele faz entrega. Ele é o cara que é o ministério que vai entregar lanche, entrega lanche. É uma bênção, irmãos. É o ministério dele. Qual é o ministério maior? Nenhum. Quem vai sentar à direita e esquerda de Deus? Ninguém. Não é sobre isso. É sobre a sua função no reino. A minha função é oração, a minha ministração, a minha pregação, a minha limpeza. É a função no reino, é o objetivo. Estampa na sua parede da sua casa. Escreve nos murais, filactérios, coloca no pulso, na testa. Não esqueça disso. Objetivo geral. Reconstrução do templo. E aí nós vemos, irmãos, então, que esse primeiro ponto que o profeta trata no versículo 2 é sobre um objetivo. O pessoal desvirtuou do objetivo. Mas ele segue ali do versículo 4 ao 7. Falando assim, ó. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Perguntando, né? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde seus caminhos levaram. Aonde nossos caminhos estão nos levando, irmãos? Onde eles estão nos levando? Esse povo aqui, eles começaram a trabalhar no fino acabamento da sua casa. E deixaram de lado as coisas do Senhor. E aí a mensagem aqui é cuidado com as distrações. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que vem tentando nos distrair de tudo que é maneira. Todas as fontes de entretenimento. Você gosta de streamer? Temos agora uns 10 para escolher. Fatura que era só R$39 da Netflix, agora tem Disney, tem a Max lá que mudou o nome, vai crescendo só. E aí, esse mundo pronto para nos distrair. E aí nós vemos assim, mas pô, eles estavam reconstruindo a casa deles. É legítimo. Veio de um povo, veio de um lugar destruído. E aí ele está só construindo a casa deles. E essas distrações sutil que é o problema, irmãos. Porque nós como igreja, às vezes a gente já está preparado para aquelas coisas mais que chamam mais atenção, né? Então, aquelas ciladas de Satanás muito agressivas, assim, a gente já Satanás, já sei que é você, não vem aqui não, que eu já sei que é você. Eu sou espertão. Mas a sutil, essa a gente tem que tomar cuidado. Talvez a gente está distraído com nossas carreiras. É legítimo. Nossa, quando eu me formar, eu vou servir o Senhor. Mas primeiro eu vou me formar. Aí a gente se forma. Agora, calma, Deus. Cargo de coordenação. Como eu quero cuidar de gente. Não sabe o que está falando, mas fala que quer cuidar de gente. E aí vai lá e fala, quero cuidar de gente. Aí, coordenação. Mas eu estou tão próximo da gerência. Calma aí, Deus. Legítimo, tá lutando pela carreira. Mas o templo... E o templo, eu não estou falando de igreja não, tá, irmão? Não estou falando de reconstruir isso aqui não. Tá bem cuidado, tá com uma zeladoria. Eu estou falando de objetivos que Deus tem confiado nas nossas mãos. E aí o templo esquecido. Mas é legítimo. Mas não foi para isso que nós fomos criados. Simples assim.
Ou talvez as pessoas estão distraídas com as próprias famílias. Aí, primeiro eu preciso arrumar uma namorada. Arrumar uma namorada, Senhor. Tem uns irmãos aqui que a gente sabe que está nessa batalha. Que Deus recompense. Eu sou um testemunho vivo que um dia pode chegar a bênção para vocês, tá, irmão? Feio, carcaça ruim, mas Deus cuida da gente. Então, mas ele coloca isso como prioridade. Eu preciso arrumar uma namorada. Aí ele arruma. Aí ele fala assim, não, agora eu preciso casar. Porque eu ouvi o irmão pregar outro dia que namoro é só com objetivo. E meu objetivo é casar. Então eu vou casar. Aí ele se programa para casar. Mas para casar, eu preciso comprar uma casa. E aí ele coloca a casa na frente. E aí sempre vai colocando coisas que são legítimas. Aí nasce o filho. Mas aonde que fica o objetivo que Deus criou a nossa vida? Em que lugar está isso? Ou talvez, pessoa distraída até com a sua própria religião. Como assim? É legítimo. Ah, eu quero um cargo na igreja. Quero ser o bispo escudeiro. Ó, combinou. Bispo escudeiro. Eu sou não escudeiro para quem é visitante. Bispo escudeiro, nome bonito, combinou, forte. Acho que vai dar até seguidores no Instagram. Eu quero ser isso aí. E começa lá, e começa a fazer, a tentar, faz aqui alguma coisa, publica, junta ali, faz lá uma foto, uma selfie, e tenta buscar esse objetivo. Ou abandona a sua casa lá e fica só na igreja e tal. Legítimo, está lá trabalhando na igreja, está lá se esforçando. Mas não está seguindo o objetivo que Deus colocou às vezes. Deus não quer a gente enfurnado, não quer a gente bitolado, viver em bolhas. Deus quer a gente acessando corações, transformando vidas. A parábola, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, Jesus está sendo enfático com os religiosos, que passa de lado, que finge que não vê as situações, que são legítimos. Nossa, o sacerdote, o levita, mas que passa de lado em situações onde deveriam trabalhar em pró ao reino de Deus, mas é legítimo. Ou talvez pessoas distraídas hoje em dia com seus celulares. Meu filho, ele pega o celular dele lá e traz uns vídeos ridículos, irmão, mas ele ri daqueles vídeos lá. E a gente vê junto lá um vídeo. Eu confesso que às vezes eu até dou umas risadas naqueles vídeos ridículos dele lá, mas ele gosta. Mas tem gente que passa horas e horas lá assim, ó, só passando o dedo para cima, distraído com o celular, achando que por estar no celular os problemas vão ser resolvidos. Esquecer problema não é resolver problema. É diferente, é bem diferente. Esquecer problema é, para quem é médico, você não trata a causa, né? Você dá um dipirona para tratar a dor. Mas você não causa o problema da dor, você não trata o problema da dor. E aí as pessoas ficam nos celulares lá passando, e o filho sendo educado por televisão, sendo educado pela rua, a esposa carente de carinho e atenção, e o celular lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Com coisas que muitas vezes não agradam, às vezes nem é tão assim, pornografia. Não estou falando sobre isso, estou falando só sobre distração. Só sobre o tempo passar e nós não focarmos no nosso objetivo. E aí qual que era o problema que acontecia? Eles plantavam, mas não colhiam. Eles se vestiam, mas sentia frio. Eles recebiam muitas vezes o salário, mas era como se estivesse num saco furado. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Se nós priorizamos o trabalho, carreira, a gente vira gerente e quer virar diretor. A gente ganha 10 mil, quer ganhar 15. Nós mudamos nosso patamar de vida. Se antes viajar para São Lourenço, para ficar no hotel fazenda era agradável, agora eu quero viajar para fora do estado, quero pegar avião. E aí quando eu vou pegar o avião e chego no Nordeste, agora eu não quero mais Nordeste, eu quero Europa. Aí quando a Europa chega na Europa, você vai buscar os lugares que nunca viu na vida. Ásia, lá na Índia, começa a visitar o Rio Grande, começa a buscar uns negócios nada a ver. Por quê? Porque nunca sacia. É um saco furado. Por quê? Porque o coração está nas coisas erradas. E aí eles buscavam as coisas, construíam sua casa com acabamento fino, mas o sentimento não cobria. Porque o objetivo da criação não era aquele. O objetivo da libertação não era aquele. E eles vão e começam com os mesmos objetivos legítimos, sendo distraídos
E a consequência disso é não ter satisfação em nada que fazemos. Nossa família não nos satisfaz. Nossa esposa não nos satisfaz. Nossos filhos, nossa, não satisfaz. Meu trabalho, nossa, meu trabalho, que trabalho não satisfaz. Nada satisfaz. Nada é pleno. Por quê? Porque saímos do objetivo de Deus. Eu lembro de uma situação na minha vida que na realidade é um exemplo de situações quando nós, mesmo com um objetivo legítimo, nós tomamos decisões e tomamos caminhos que no final das contas a gente ou se dá mal ou se dá bem. 2015, agosto de 2015, oportunidade de transferência para Pouso Alegre, para trabalhar num cargo legal, nós morávamos em São Paulo. Na hora a gente falou, vamos, sem orar, sem nada. Vamos, rápido. Decisão tomada. Carreira, o filhinho tá vindo, eu preciso crescer profissionalmente. Então, o Davi já tinha 3 aninhos, a gente queria ter o segundo filho, vamos. Aí a gente chega aqui, procura casa, não arruma casa fácil. Daí a gente vai procurar escolinha para o Davi, não arruma escolinha fácil. A gente vai procurar igreja, a gente vai em um monte de igreja, a gente veio até aqui em 2015, entramos, saímos, não gostamos disso aqui, vamos embora. Mas por quê? O problema era a igreja, o problema é a escolinha, o problema... Não. Fizemos sem a direção do Senhor. O objetivo não era aquele naquele momento. Era legítimo. Carreira, família, filho. Mas não era a vontade de Deus. Deus, com a sua misericórdia, cuidou da gente. Deus conduziu que nós voltássemos para São Paulo. Mas chegou 2021, e aí, de novo, acho que vai ter que mudar para Pouso Alegre. Aí, o que aprendemos com isso? Qual que é o objetivo em Pouso Alegre? É trabalhar ou servir a Deus? Não, nosso objetivo é servir a Deus. Nós temos um caminho. Mas para esse caminho dar certo, o que eu preciso, Senhor? Preciso de uma moradia. E aí eu lembro que Deus, ele é maravilhoso. Alguns irmãos talvez conhecem aqui, Neuza e o Alair. Eram irmãos dessa igreja. Pessoas que, com qualidade, seus defeitos, eu não conheci pessoalmente, mas eles eram irmãos dessa igreja. E eles construíram uma casa. E essa casa, sem placa, sem nada, no dia que entrou, que ela anunciou, eu tinha mandado para uma corretora uma mensagem, ela falou, vai entrar uma casa, você quer vir ver? Eu fui lá ver. E era a casa que a gente tinha desenhado na nossa oração. A gente falou assim, o que a gente precisa numa casa? A gente precisa de um quintal para as crianças, a gente tem cachorro, tem pássaro, então a gente precisa de um quintal. Aí eu fui entrando, tinha aquele quintal. Aí a gente dá mais um passo, tem que ter vaga para mais de 2 carros, porque a gente quer receber gente aqui. E aí, para colocar na garagem. E aí tinha uma garagemzinha que Deus preparou. E aí, a gente entra mais um pouco, aí ela falou assim, eu não quero piso branco. O piso branco tem que limpar todo dia. Eu quero piso mais escuro. E aí eu dou mais um passo. O piso era mais escuro, irmãos. Eu fico imaginando Deus lá na frente, quando a irmã Neuza queria escolher o piso. Talvez o piso que ela queria era branco. Mas a casa não era para ela. O piso tinha que ser mais escuro. E Deus toca no coração daquela moça. E o piso era o jeito que a gente queria. E a gente segue. Eu vou entrando sozinho, eu trabalhava aqui, a Yara ficava em São Paulo. E aí a gente dá mais um passo, tem que ter um quarto de oração. Tem que ter um lugar que a gente vai colocar nossos livros, que a gente vai preparar essa mensagem. E a gente dá mais lá no fundo, um quartinho, que talvez ela chamava de bagunça. Onde guardava a bagunça. Mas ali é nosso quarto de oração. E aí eu gosto de churrasco, tinha que ter uma churrasqueira. E se eu comprasse 30 anos no Bradesco, não ia ter dinheiro para comprar a churrasqueira depois, né, irmãos? Então tinha a churrasqueira. Então tudo que a gente desenhou, Deus falou, está aqui a moradia. O objetivo é servir a Deus. Receba os irmãos lá. Receba a igreja de Cristo, abra suas portas.
E aí a gente precisa de uma escola. As crianças estão estudando. E lá eles eram da rede adventista. Daí quando a gente morou aqui em 2015, não tinha rede adventista. Daí a gente vai pro pai dos burros lá, vai pro Google, né? Escola em Pouso Alegre. Daí aparece lá, Adventista abriu um site aqui em Pouso Alegre. Tem uma escola adventista para os nossos filhos. E Deus conduz a escola. Mas a gente precisa de uma igreja. A gente ficou 1 ano e meio, 2 anos da primeira vez, e a gente não se firmou em nada. A gente ia para a igreja lá em São Paulo todo domingo. Precisamos de uma igreja. Não queremos ficar visitando igreja. Porque igreja tem problema em todo lugar, irmão. Todo lugar que você for, se você for com ótica para achar problema, vai achar problema. Se for com o objetivo de servir a Deus, você vai achar igrejas que vão servir a Deus. Vim aqui uma quinta-feira, o Marcelo pregou, o pastor estava doente, pregou em Gênesis, Abraão. Palavra boa, irmãos. Palavra cristocêntrica em Gênesis. Opa, tem coisa aí. Faço seminário, falei, vou falar com o pastor. Vamos ver se o pastor apoia, né? Eu não quero financeiro, não quero ajuda nenhuma. Eu quero um apoio só, para Deus direcionar. Marcamos com o pastor na última semana de dezembro, na penúltima semana de dezembro de 2022. O pastor apoiou a gente totalmente, sem conhecer, sem ter referência, mas simplesmente falou, ó, sua família é bem-vinda, nós vamos te apoiar. Então, tudo que era legítimo da primeira vez em 2015, era também na segunda vez em 2022. A diferença é o propósito e o objetivo. Qual que era o propósito e o objetivo? E hoje eu sou acolhido nessa igreja. Deus tem preparado irmãos aqui que nos abençoam, que ajudam a gente quando a gente precisa de um favor com os filhos. A gente tem servido a Deus neste lugar. Deus tem abençoado a nossa vida. E que talvez, mesmo que daqui amanhã tudo mude, destruição, perda de emprego, eu creio que neste lugar, fincando as raízes, Deus vai prosperar a nossa família. E não prosperidade financeira, porque quando nós entendemos o que é Cristo, esse mundo é passageiro. Mas aquela prosperidade espiritual, que as poucas coisas nos satisfazem. As coisas menos mirabolantes são aquelas que nos deixam mais cheios. E eu creio que Deus tem isso para mim e para minha família. E no Salmo 54 fala, ó, fique em paz com o seu futuro. Deus já esteve lá. Mas trabalhe no objetivo que Deus criou para a sua vida. E aí Deus está com você, irmãos. A mensagem no versículo 13 e 14 diz assim, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo e disse, eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, o filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Aquelas pessoas ouviram a voz de Deus. Elas ouviram o profeta Ageu, e elas mudaram a vida. E olha que promessa que Deus faz a elas, irmãos. Eu estou com vocês. É a mesma promessa para todos aqueles que seguem o objetivo de Deus. Deus está aqui essa noite falando assim, eu estou com você. Ah, mas você não sabe minha situação, irmão. Minha família está toda destruída. Eu estou à beira de um divórcio. Mas Deus essa noite traz aqui e fala assim, ó, coloque seu objetivo no lugar certo, porque eu estou com você. A minha vida não faz mais sentido. Eu penso em me suicidar todos os dias. Me afogo no álcool, na droga. Me escondo no meu quarto. Mas Deus traz você aqui essa noite e fala, coloque o objetivo no lugar certo, porque eu estou com você. Ou talvez eu estou frio espiritualmente, sou religioso. Venho na igreja porque eu estou acostumado. E se eu não for, algum irmão vai me ligar lá, eu senti sua falta lá, o que está acontecendo? Mas estou frio, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Mas faz um esforço, irmãos. Dedica seu objetivo a Deus. E Deus vai falar assim, ó, eu estou com você.
Jesus está com você. É tempo de reconstrução. É tempo de objetivo no lugar certo. E aí o profeta, ele finaliza, e aí eu caminho para o final da mensagem, com dois versículos no capítulo 2, que nós não lemos, mas que eu vou passar por eles aqui. O versículo 3, que diz assim, ó: quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Uma pergunta, né? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora. E aí versículo 9: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui através do profeta? Eles reconstruíram o templo. Nós vimos ali no final do capítulo que eles seguiram a ordem e reconstruíram o templo. Só que quando o templo ficou pronto, irmãos, era um templo mais judiadinho, né? O templo de Salomão tinha toda a sua pompa, né? Tinha todo o seu recurso, tinha todo o seu ouro. Esse templo é templo de destruição, depois de uma destruição. Então eles pegavam madeira lá perto de Samaria e montavam o templo. Ele pegava o resto lá do que encontrava e montava o templo. Então era um templo muito menor, muito mais humilde, muito mais simples. Um templo pequeno. E aí eles olhavam para aquilo e falavam assim: mas quem já viu um templo com toda aquela glória e vê esse templo aqui, ficava confuso. E aí o profeta fala assim: não é sobre tempo, não é sobre espaço, não é sobre ouro. É sobre objetivo, prioridades, estar com Deus no controle da situação. E por mais que esse templo não tenha nada disso, a glória desse templo será maior que a da primeira. A glória desse templo que está reconstruído, apesar de muito suor, de muita batalha, de muita tristeza, ela será maior que a primeira, e neste lugar Deus lhe traz a paz. Descanse no Senhor, irmãos. Às vezes a vida foi destruída. Às vezes está vivendo num pecado que te consome. Às vezes você acha que não tem mais jeito para a sua vida. Às vezes os objetivos não estão tão claros na nossa mente. E você fica pensando: não tem como eu voltar. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu estou desse jeito. Mas Deus fala: não. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E no seu coração Ele colocará a paz. Para você que nunca ouviu desse Jesus que eu estou falando hoje, que Ele é o objetivo das nossas vidas, que Ele é a prioridade das nossas vidas, Ele se apresenta hoje a você como um Senhor amoroso, como um Senhor que está disposto a cuidar de você e te perdoar de todos os seus pecados e trazer paz ao seu coração. A ponto que daqui a alguns dias, meses, nós possamos se encontrar aqui fora, vidas transformadas, e entender que a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. E que no coração houve paz. Mas talvez as tragédias da vida, os exílios que somos levados, também deixou marcas e cicatrizes na nossa vida. Nos destruiu. Tem deixado marcas profundas da saudade, da perda, da revolta muitas vezes. Por que comigo, Senhor? Mas realinhe suas prioridades e objetivo. Coloque Deus nesse centro. Restabeleça essa prioridade. Porque Deus está aqui para falar para você essa noite que a glória da segunda casa, não sobre pompa, irmão, não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre estado financeiro, mas estou falando sobre reconstrução de coração, sobre reconstrução na família de pessoas que não se conversavam mais, sobre reconstrução entre você e Cristo, através da oração, através do jejum,
através da sua vida espiritual com Deus, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E no seu coração haverá paz. Amém. Amém?